Bem, meninas, antes de nós começarmos a falar do que nós vamos falar nessa noite, eu queria dividir com vocês um sonho que nós acreditamos que nasceu no coração de Deus. Tá pronto Vamos conferir um videozinho? Quero fazer um convite para vocês. Vamos lá. Eu sou Helena Tanuri. Eu sou Conceição Palma. E nós nos unimos à Renova Turismo para realizar um sonho que cremos nasceu no coração de Deus. E é um sonho que precisa da tua participação, mulher. Um sonho de irmos a Israel para o primeiro Congresso de Mulheres. O primeiro Congresso de Mulheres em Israel acontece em novembro de 2017. Informe-se, os telefones e os contatos estão na sua tela. Cremos que viveremos algo tremendo da parte do Senhor. Você voltará uma outra mulher, com uma nova história. Nós acreditamos nesse projeto. Então, vem estar conosco. Queremos a tua presença. Até lá. É isso. Deus plantou no nosso coração esse sonho e a oportunidade de fazermos o primeiro congresso de mulheres em Israel. Então, é um roteiro diferenciado. A gente vai passar pelos lugares que tradicionalmente as caravanas passam, mas a abordagem ela é específica para o universo feminino. Então, nós vamos a lugares como, por exemplo, Magdala. As pessoas não passam por Magdala. E nós vamos passar por Magdala. Nós vamos a vários lugares onde Deus se revelou às mulheres de uma maneira específica. E o próprio Jesus também se relacionou com as mulheres, interagiu com as mulheres de uma maneira muito tremenda. Então, todo o enfoque da viagem vai ser voltado para a alma feminina. E nós temos apenas 130 vagas, porque 20 já garantiram o seu lugar. Então, se você desejar se informar, os preços realmente estão maravilhosos. E não é porque é a minha caravana, não, gente. É porque nós comparamos e falamos assim, eu não quero que só mulher que tem poder aquisitivo alto possa ir. Eu quero que qualquer mulher que vende Mary Kay, que vai vender Tupperware, só para ir, ela vai conseguir pagar. Né? Então, a Renova enxugou tudo que podia. E nós vamos ter 9 dias em Israel. Começa dia 2 de novembro, de 2 a 11 ou de 2 a 12, acho que é de 2 a 11 de novembro de 2017. Então, você já pode começar a pagar agora, né? E parece que divide até 24 vezes. Então, é algo que é possível, não é algo impossível. Principalmente para a gente que tem Deus como nosso Deus. A gente pode ousar sonhar alto, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui a Israel, tinha um tostão no bolso. Foi um passo de fé gigante, né? Mal tinha dinheiro para comer lá. E foi uma coisa maravilhosa o que Deus fez. Então, anota aí o telefone, quem estiver interessado, porque ali no vídeo passa muito rapidinho. Vocês vão ligar para Campinas, que é o código de área 19. E o telefone é o 97-116 4273. 97-116 4273. E vocês vão falar diretamente com a Naíma, que é a pessoa que é responsável por essa caravana especificamente. Amém? E eu espero reconhecer alguns rostinhos lá. Nós cremos realmente que Deus quer fazer algo especial naqueles dias. Amém? Bora lá, gente. Papo de mulher para mulher. Agora. Lá, tá na tela, gente. O telefone, tá? Para quem desejar anotar. Quem não pegou aí. Tira uma foto lá da tela, fica fácil. Né? Então, é isso. Bem, abra sua Bíblia aí em Tito, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1, porque todo o texto é produtivo.
Nada da palavra de Deus é excesso. Tudo se aproveita. Título, capítulo 2, a partir do verso 1. O texto diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? Vamos até aí. Eu vou ler para vocês a NVI, a tradução de Tito 2 na NVI. Diz assim: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos até aí. Bem, pessoal, a gente ontem... Quem estava aqui ontem? Quem não estava aqui ontem? Uau, a gente tem um bom número de pessoas que não estavam aqui ontem. A gente conversou ontem sobre os 2 pilares que sustentam uma família: respeito e amor. Sem respeito e amor, as coisas na convivência familiar ficam muito complicadas, né? E aí a gente leu vários textos bíblicos enxergando o propósito de Deus para a família. E entre esses textos a gente viu como Deus formou a mulher de uma maneira diferenciada, não menor, mas diferenciada do homem, com um propósito específico. E a gente também leu na carta de Paulo aos Efésios a questão da submissão e do marido amar a mulher como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entrega por ela. Todos os problemas hoje, eu ouso dizer que pelo menos 99,9% dos problemas que os casamentos apresentam hoje, os relacionamentos entre casais apresentam hoje, estão ligadas à falta de um desses pilares, ou a falta do respeito, ou a falta do amor. Porque o amor, vamos entender o amor na perspectiva bíblica. Hoje, o que o mundo chama de amor é desejo, é paixão, é atração física. Amor, pela perspectiva bíblica, é a firme decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você e de jamais fazer ao outro o que você não quer que façam a você. Por isso que é totalmente possível a gente entender, então, o que Jesus quis dizer quando ele falou: ama o teu inimigo e ora por aqueles que vos perseguem. Quando eu era adolescente, eu li esse texto: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Eu falei assim: Senhor, não vai dar não. Como é que eu vou amar quem está me caluniando? Como é que eu vou amar quem está furando meu olho? Sabe, Senhor, eu não cheguei nesse nível ainda não. À medida que eu fui amadurecendo na caminhada com Jesus, eu fui entendendo que não é uma questão de sentimento. Porque se a gente ficar escravo dos nossos sentimentos, a gente só vai nos amar o outro quando nos for conveniente. Eu só vou amar quando o outro estiver lindo, gostoso, cheiroso, magro, ganhando bem. Eu estou me sentindo bem, estou confortável, está tudo rolando bem. Então eu amo. Mas se o outro começa a ficar em crise, entra em depressão, fica doente, perde o emprego, aí já o amor acabou. Acabou não. Acabou a sua disposição de fazer dar certo. Acabou. Então, hoje, a gente, com os valores de caráter muito comprometidos, porque antigamente era o seguinte, lá na época das nossas avós,
Casou, querida, vai ter que dar certo. Chupa essa manga até o fim. Come a carne e rói o osso. Não era assim? Isso estava diretamente ligado às questões de caráter. Não, eu cumpri, eu prometi, eu cumpro. Eu comecei uma jornada, eu vou até o fim. Muitas mulheres entravam em casamentos arranjados pelos pais. No final do século XIX, isso era muito comum. E os casamentos duravam até a morte separar. Hoje, escolhe, fica casado 3 meses. Namora 10 anos, fica casado 7 meses. Eu penso, gente, o que está de errado nisso? O que está acontecendo? É porque os valores estão sendo diluídos. Então, eu estou com você enquanto você é interessante, enquanto você me apetece. Os relacionamentos se tornaram utilitaristas. Mas nós, como filhas da luz, isso não pode ser uma realidade na nossa vida. Não pode. Porque o mundo já está comendo as consequências, os frutos das suas escolhas e de viver pelo próprio desejo. Começou assim. Acabou o amor, a fila anda. Vão casar de novo. Aí casa a segunda vez. Só que lá no segundo casamento, a crise também chega. Lá no segundo casamento, o interesse também diminui. Lá no segundo casamento, o desemprego e a enfermidade também batem. Aí você vê que não é uma questão de ficar pulando de galho em galho para ver qual galho que aguenta, não, gente. É questão de fazer esse galho que você está durar. Amarra ele, põe uns enxertos nele, passa o cipó e aguenta firme. Mas a gente não quer trabalhar para fazer dar certo. Principalmente nessa época que a gente vive, que tudo é descartável, né? Tem aquela historinha que o pessoal conta assim, que o filho chegou para o pai e falou assim, pai, o que acontece? O senhor fez 50 anos de casado com a minha mãe, vocês vivem bem, e eu não consegui ficar casado 5 anos com a minha mulher. Onde que eu errei, pai? E o pai falou assim, sabe qual que é o problema? Você é de uma geração, eu sou de uma geração, quando as coisas quebravam, a gente consertava. E vocês são de uma geração que quando quebra, você joga fora e compra um novo. Só que esse negócio de descartar pessoas vai deixando um rombo cada vez maior na nossa vida e um rastro de destruição. Porque não é só uma coisa entre 2 pessoas, principalmente quando tem filhos. Atinge 2 famílias, atinge os filhos, atinge o pai de um, a mãe de um, o pai de outro. Então, quer dizer, gente, divórcio é solução em casos extremos. Extremos. Caso de um dos 2 ser psicopata, de bater, de ameaçar matar, é por aí. Mas não, hoje o povo assim, ele aperta a pasta de dente aqui. Ele puxa o papel higiênico por trás. Eu gosto que puxa pela frente. Vai tomar vergonha na cara, gente. E a gente começa, então, a se tornar intolerante e a usar um ao outro. A gente começa a usar uns aos outros. E aí, não é amor, nunca foi. Porque se você olha o outro e pensa, eu vou fazer para ele só o que eu quero que faça para mim, eu nunca vou fazer para ele o que eu não quero receber. E se os 2 entram no casamento com essa ideia, não tem como dar errado. Não é verdade? Eu vou pensar no outro, como o outro se sente antes de eu fazer alguma coisa. Isso é amor. E respeito. Ontem, quando a gente falou um pouco sobre submissão, a mulherada torceu o nariz. E esse assunto é difícil de descer na nossa goela. Mas deixa eu falar para vocês. Gente, é simples. É a vocação do cristão. Não é só uma questão de mulheres para com os maridos, não. Lá em Efésios, Filipenses, o apóstolo Paulo fala aos filipenses, sujeitando-vos, em Efésios também fala, sujeitando-vos uns aos outros. Então a vocação da gente é respeitar o outro, é considerar, porque a sujeição nada mais é do que isso. Não é, então sim senhor, eu ilustrei aqui os meninos adolescentes, depois ficaram até zoando aí, porque fala assim, posso comer uma banana? Submissão não é ser pamonha, não é ser uma mulher sem iniciativa, sem identidade, não é nada disso. Isso é uma distorção da palavra submissão. Mas submissão é ser o alicerce, né? É ser a base, é trabalhar para que haja uma base saudável, para que a família possa se estabelecer, e isso nasce do respeito. Levar em consideração o que é importante para o outro, acatar o que é importante para o outro. Se eu amo o João, gente, me submeter a ele não vai ser, a não ser, volto a dizer, nos casos extremos, onde o cara é doido, psicopata.
Mas se é um homem normal, muitas vezes a gente que é mulher, a gente está tão contaminada por esse século. Vamos lembrar então do apóstolo Paulo falando para os romanos? Não entrem na forma desse século. Não pensem como esse século. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Se você dançar a música e levantar o discurso que está sendo falado lá fora, e é contrário à palavra de Deus, eu sinto te informar, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As mulheres estão livres, estão independentes, donas do próprio nariz, elas fazem tudo o que querem. Mas também estão solitárias, promíscuas, elas viraram objeto de consumo. Os caras querem pegar, apalpar, consumir e descartar. É isso que está rolando aí. E é a gente que tem que olhar para a palavra de Deus novamente, enxergar o nosso valor e tomar a nossa posição de mulheres valentes, guerreiras e que caminha no plano original de Deus para nós. Amém? Resumir um pouco aqui do que a gente falou ontem. E aí, ontem nós falamos muito nessa questão de marido e mulher, né, do casal. Mas hoje eu queria estender a percepção de vocês. Porque essa questão de os relacionamentos serem construídos sobre respeito e amor, não diz respeito só a marido e mulher. Mas é exatamente os mesmos pilares que sustentam o relacionamento de pais e filhos. O que os filhos essencialmente precisam? Amor. Você pode entupir o menino de coisa. Isso não vai substituir o seu amor. E muito da gente ter se transformado numa sociedade utilitarista vem daí. As mulheres, depois da Segunda Grande Guerra, começaram a trabalhar fora, começaram a conquistar o seu espaço, viram que era interessante, que elas não precisavam mais ficar só criando dentro de casa, criando filho, cuidando de marido, mas que elas podiam explorar outras áreas, só que aí elas saíram de um extremo e foram para outro. E aí viraram as mulheres libertárias. Na segunda onda do feminismo, que acontece nos anos 50, 60 e 70, isso é ainda potencializado. Nós queremos direitos iguais, nós queremos salários iguais, nós queremos direito ao nosso próprio corpo, nós temos direito ao aborto, nós podemos ter quantos parceiros a gente quiser. Veio a liberação sexual e aí a coisa ficou feia, foi ali. A mulher sai, então, radicalmente do plano de Deus para ela, e a família vem lá em terceiro, quarto, quinto lugar. E nós abdicamos do nosso maior poder, que é educar a próxima geração de homens. A mulher tem o poder de educar a próxima geração de homens e ensinar esses homens a respeitar mulheres, a proteger mulheres, a cuidar de mulheres. Mas não, nós abrimos mão. E aí, a gente cria meninas superpoderosas. A gente pega para as meninas desse tamanho e fala assim, trabalha fora, não dependa de ninguém, você vai estudar, vai fazer um concurso público. Homem nenhum! Manda em você. Ela já fica na defensiva. É, homem nenhum. Não precisa de homem nenhum. Mas precisa. Eu não sei você, mas eu preciso de um homem. Adoro ter um homem. Oh, meu Deus, que coisa boa que é ter um homem. É maravilhoso quando os meninos estão pondo fogo na casa. Eu tenho 4. Quando eles eram pequenos, eu pensava que eu ia trancar eles dentro do armário e sair andando como se não houvesse amanhã. Aí chega o homem, enfia a chave na porta, gira a chave e entra em casa. Aquele que você está falando com o menino o dia inteiro e ele está te testando, o pai só olha, fulano, e ele sossega. Coisa maravilhosa, Deus fez, autoridade masculina. A gente fala na cabeça do menino e ele está zoando com a gente, e o pai só olha. Por isso que a célebre frase, eu vou contar para o seu pai quando ele chegar. Daí que vem a célebre frase, eu vou contar para o seu pai. Né? Ter uma autoridade masculina, gente, ser cuidada por um homem, ser protegida por um homem. Tem mulher que virou homem. Tem um barulho no quintal, pode deixar que eu vou.
A gente está tão parecido com o homem, a gente bebe mais que os homens. Hoje as mulheres bebem mais, consomem mais álcool. As mulheres traem mais do que os homens. Só está faltando coçar, gente. A mulher, a feminilidade, sabe? Esse negócio de ser cuidada, de ser considerada, sabe? Antes a mulher mostrava canela, os caras ficavam doidos. Hoje ela sai pelada na rua e eles falam assim, quero outro homem. Estão perdendo o encanto pela figura feminina, porque está tão fácil, tão vulgar, tão comum. Que graça que tem, porque você já refastelou, usou, virou de cabeça para baixo, fez o que você fez, perdeu a graça. Vamos fazer agora sexo grupal. Perdeu a graça também. Vamos fazer agora sexo para o pessoal assistir. E é assim que está acontecendo. É um poço sem fundo. A sociedade já está colhendo os frutos de ter fugido do modelo bíblico. É a ela que você vai querer imitar? Ou você vai querer resgatar dentro da sua casa os valores que o Senhor tem para você e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, quando a gente pensa em relacionamento dentro de casa, a gente pensa pais e filhos, os filhos precisam de amor. E lá na segunda onda do feminismo, as mulheres, como saíram para trabalhar, começaram a dar para as crianças coisas. Não, toma o tênis de marca, vamos viajar de férias. E até hoje é assim. Quando a gente se sente culpada, o que a gente faz? Leva um presentinho para o bebê, monstrinho. A criança tem tudo, mas é mal agradecida. É só comigo lá em casa? Não. Você dá, e quanto mais você dá, mais eles desvalorizam o que tem. Eles acham que merecem sempre mais. Antes, menino ficava feliz de pegar um chuchu e colocar os palitos em volta do chuchu e fingir que era boi. Hoje tem controle remoto, brinca uma semana e encosta para lá. Não tem graça mais. E isso está se potencializando, chega na adolescência, termina um relacionamento, um namoro de adolescência, pula do 16º andar. Por quê? Não sabe lidar com não sabe lidar com frustração, porque sempre teve tudo. Toma aqui, querido. Põe, a menina está te incomodando, põe um tablet na mão dele. Põe o tablet na mão dele, não. Nós estamos criando monstros. Você quer ficar livre do trabalho? Põe o celular na mão do menino. Olha, filhinho, joga aí, joga. Dá sossego. Antes era a Xuxa, agora é o tablet. E aí, nessa, os meninos se tornam expert na internet. Eles parecem que já nascem com uma placa-mãe diferente. Com 7 anos, eles estão acessando pornografia. E você não faz a menor ideia. Porque eles sabem acessar e apagar e não deixar rastro. Quando você vê, sua filha de 12 anos está fazendo nudes e mandando pela internet. Agora tem essa brincadeira aí, brincadeira do inferno, que os meninos se enforcam, se asfixiam, até desmaiar. E um morreu recentemente. E isso começou aonde? Onde que estava a mãe? Onde que estava o pai? Ocupado ganhando pão. Será que era o pão que estava ganhando, gente? Será que o pai e a mãe estavam... Porque, gente, sim, a gente tem que trabalhar hoje. As coisas são difíceis, a gente tem que trabalhar. Mas a gente não tem que abandonar a família. E família dá trabalho. E como você põe a máscara lá fora, para o socialmente aceito, e você trabalha muito bem, você é uma profissional maravilhosa, poderosa, todo mundo te respeita. Mas chega dentro de casa, você deixa o seu filho fazer tudo, que você já está de saco cheio. Você não quer mais ter trabalho? O menino quer ficar até de madrugada na internet. Meu filho, fica aí na internet, me enche o saco. Desculpa a palavra, mas é isso que a gente pensa. A gente não quer ter trabalho de sentar, de confrontar, de ensinar princípios de caráter, de falar, vamos para a igreja. Não quero ir para a igreja, vamos para a igreja. Quando você pagar suas contas, você escolhe onde você vai. É mais ou menos assim. Nossa, que mãe tirana. Graças a Deus que a minha mãe foi tirana comigo, senão eu estava no mundo. Mas as mães de hoje, nossa, mas jamais bater no filho. Pois é, os filhos que não apanharam, estão apanhando da polícia. Eu não sou a favor de uma criança, de você bater numa criança para se vingar de uma criança. Isso não é correção, isso é espancamento. Mas graças a Deus, gente, Deus falou na Bíblia
que quem oculta a vara do seu filho, quem esconde a vara do seu filho, vai ter amargura na alma. E é a pura verdade. O menino aprontou? Você já ensinou, você já verbalizou, você já ensinou que é errado, que não deve fazer, você já colocou de castigo, você já tirou um privilégio, e ele continua obstinado em fazer o que é mal, o que é errado. Vai tomar uma água, manda ele para o quarto, tira ele dos olhos de todo mundo, porque ninguém tem que ver a vergonha do seu filho. Você não tem que expor o seu filho à vergonha. Manda ele para o quarto, vai tomar uma água, porque você não corrige um filho com raiva, porque senão não é correção, é vingança. Toma uma água, ventila, respira, acalma a alma. Chega lá e fala assim, querido, sabe por que você vai ter que ser corrigido, amor? Porque eu avisei uma, avisei duas, avisei três. E você está escolhendo a obstinação e a desobediência. Deita aqui no colo, ou deita aí na cama. E na parte pedagógica, 3 varadas. Mão não, mão é para dar carinho, mão é para dar abraço, mão não. Vara. Não é taco de beisebol. É vara, porque a vara, a Bíblia sabe demais, né? Da natureza, veio da árvore, fininha, limpa ela para não machucar o bumbum da bebê, entendeu? E aplica como remédio. Pluf, pluf, pluf. Remédio amargo, mas cura, não cura? Às vezes os nossos meninos dizem, não quero injeção, mas tem que tomar, amor. Tem que tomar, porque se não toma injeção, você vai ficar vulnerável. Varada é igual vacina. Em doses certas, na hora certa, e sem raiva na parada. Oh, que santo remédio. Eu tive a felicidade de corrigir os meus filhos com a vara. E também a infelicidade de não ter segurado a onda. Eu sempre bati na bunda, mas nem sempre bati calma. E eu via a diferença. Quando eu bati, pegava a vara, menino, passa aqui, pá, na bunda deles, era sempre 3. Mas quando eu sentava, explicava, conversava, aplicava as varadas, depois orava junto, o menino ficava 6 meses uma seda. Posso, mamãe? Eu falei, Jesus, o senhor inventou um negócio certo mesmo. Porque se sente amado. Amor também impõe limites. Amor também diz não. Deus não é assim com a gente. Deus não dá para a gente tudo que a gente quer, não. Porque senão a gente se estraga. Deus também fala não. Deus também manda varada. E a gente se torna gente melhor por causa disso, não torna, gente? Você pega uma pessoa que tem tudo na vida, é mimado, mal acostumado, arrogante. Você pega um menino que nasceu na favela, viveu numa comunidade carente, faltou tudo na vida dele. Quando você põe uma taça de sorvete, parece que é a 8ª maravilha do mundo. Ele é tão agradecido. Obrigado, tia. O olhinho brilha. Então, às vezes, Deus não nos dá tudo o que a gente quer para a gente aprender a saborear mais o que a gente tem. E não deve ser diferente com os nossos filhos. Amor não é só beijo, abraço, presente. Amor, às vezes, é não dar presente. É falar, vamos esperar, vamos orar pelo presente. Cria expectativa. Cria expectativa. Mamãe não tem dinheiro. Diz a real. Não posso te dar todos os presentes que você quer, meu filho. Vamos orar, vamos pedir a Deus. E nisso, valores fundamentais vão sendo formados na próxima geração. Olha para fora, gente. Aqui em Brasília mesmo, há muitos anos atrás, vocês tiveram o episódio dos jovens de classe média colocando fogo no índio. Como é que você coloca fogo num outro ser humano? Aí os pais daqueles meninos ficaram aterrorizados, ficaram chocados. Como os nossos filhos. E a primeira justificativa na boca deles era, eles têm tudo. Esse que é o problema. Eles têm tudo. De vez em quando, meus filhos falavam, não tem presunto? Eles eram pequenininhos. Pus o lanche na mesa. Pão, café, leite, manteiga. Não tem queijo? Não tem presunto? Estão reclamando? Enfiei todo mundo dentro do carro e fui dar uma voltinha debaixo do viaduto. Olha lá. Está vendo aquele cano lá? O povo toma banho lá, ó. Naquele cano, com água de chuva. Olha lá, a coberta do povo. Lá em Belo Horizonte tem um viaduto, que uma comunidade se formou embaixo do viaduto.
Gente, é um quadro de guerra. É terrível. Você fica olhando e pensando, como é que um ser humano vive nessas condições? Levei os meus meninos lá para ver. Vocês estão reclamando que está faltando presunto e queijo? Vocês dão graças a Deus que vocês não têm que catar lixo para comer. A pessoa, nossa, Helena, você é muito radical. Radical não. Esses meninos têm que ter um choque de realidade. Leva os meninos para dar uma volta no hospital do câncer. Porque eles vão aprender a ver a vida deles com uma outra perspectiva. Deus faz isso com a gente. Quando a gente começa a ficar, se a gente quer servir a Deus, se a gente quer amar a Deus, se a gente tem colocado a nossa vida diante de Deus, a gente começa a ficar meio metidinho. Aí Deus permite te dar um choque de realidade. Hoje eu já aprendi a identificar o choque de realidade de Deus. Aí eu já vou mansinho para o choque de realidade. Ok, Senhor, seu amor, né, Senhor? Seu amor. Para o meu tupete não crescer, né, Senhor? Estou entendendo. Me sinto amada quando Deus me dá limites. E, gente, ser corrigido não é bom, ser corrigido não é gostoso, mas é necessário. E isso é amor. Na mesma proporção que os filhos precisam ser amados, os pais precisam ser respeitados. Você quer uma coisa para azedar uma casa, é quando os filhos resolvem desonrar os pais. Desobedecer todos os princípios que foram ensinados. Quebrar todas as regras. Quando um filho olha para você e fala assim, é a minha vida, eu faço o que eu quero. A ruína, o desgosto, o pranto, vem para dentro da nossa casa. Os dois pilares estão aí novamente. Respeito e amor. E a gente não tem que se desdobrar muito além disso. A gente tem só que começar a medir. As nossas atitudes dentro de casa, quais são os parâmetros? Respeito e amor? É por respeito e amor que a gente faz as coisas que a gente faz? Quando você terceiriza a educação do seu filho para a creche, para a escola cristã, para a escola dominical, para babá. Quando você mal sabe quem é o seu filho, quando você pensa que só comprar coisa cara para os seus filhos é suficiente, vocês acham realmente que vocês estão amando? E vocês acham que vocês estão plantando respeito no coração dos filhos? Gente, tem empregada que manda mais na casa do que a dona da casa. Te peguei, né? Te encontrei aí, né? É a empregada que decide onde que as coisas ficam. É a empregada que decide qual que é o menu da família. É a empregada que sabe a dor que o filho está passando. É a empregada que sabe com quem que ele está ficando. É a empregada que sabe as companhias com quem ele anda na escola. Se bobear, é a empregada que conhece as carências emocionais do marido. Nós estamos terceirizando a vida familiar, assumindo controle na vida profissional e terceirizando a família. A diarista sabe mais da sua casa do que você. Você acha que isso é amor? Você acha que você está amando a sua família quando uma outra pessoa que nada tem a ver com a sua família está mais envolvida emocionalmente com seus filhos, com seu marido e com a dinâmica da casa? Tito está falando, aqui o que Tito está instruindo. As mulheres mais velhas, ensinem as mais jovens. Bom, então, você tem menos de 48 anos aí? Eu quero ensinar você. E as que têm mais de 48, por favor, me ensinem. Que eu quero aprender. A gente já caminhou uma jornada. Eu tenho 26 anos de casado, 4 filhos. Eu errei muito. Eu ainda erro. E eu já colho as consequências dos meus erros. Então, arruma um buraco novo para você pisar. Porque eu estou te sinalizando. Não pisa por aqui, por esse buraco, porque esse eu já pisei. E já vi que não presta. Não terceirize a sua casa. Tenha o controle do que acontece dentro da sua casa.
Escolha o cardápio da sua família. Gente, são coisas muito simples para a gente demonstrar amor. Muito simples. Os nossos filhos definitivamente não precisam de mais um tênis de marca. Eu escolhi um jeito de semear memória na vida dos nossos filhos. Por exemplo, eu acho que eu amo os meus filhos quando eu preparo uma mesa bacana para quando eles chegarem da escola, eles terem um ambiente para se assentar ao redor da mesa. Gente, a mesa é um negócio divino. A Dev Tyrus teve uma revelação sobre isso. Deus ensinou a ela sobre a experiência da mesa. Ao redor da mesa, os relacionamentos são estabelecidos. Ao redor da mesa, a gente conversa, a gente identifica o filho que está triste, o que está rebelde, o que está passando por uma fase difícil. A gente vê o olhar preocupado do marido. Desliga a televisão, proíbe os celulares à mesa, senta e come pelo menos uma refeição por dia, toda a família em volta da mesa, enquanto vocês conseguirem. Porque a dinâmica da minha casa, por exemplo, já começou a mudar. A Clara hoje faz 2 universidades, estágio de tarde, então ela sai às 6 da manhã e volta às 11 da noite. Não dá para a gente fazer, não dá para ela participar das refeições à mesa como ela fazia antes. Mas eu não abro mão. Quando a Clara está em casa, a gente dá um jeito. Eu antecipo o almoço, eu faço qualquer coisa para a gente se assentar juntos à mesa. Hoje, fica cada um no seu quarto, cada um no seu canto, cada um come uma hora. Ah, Helena, mas é difícil. Fulano trabalha, o horário de estudo é diferente. Ok, gente, acontece, mas o jantar? Nem o jantar? Nem um dia por semana? Tem família que aboliu a mesa, nem mesa tem mais. Come todo mundo no sofá, de frente para a televisão. E estão instituindo isso nos restaurantes. Você entra no restaurante. Outro dia eu entrei no restaurante, eu estou com ódio de televisão em restaurante, gente. Que eu vi uma mesa linda, uma família enorme. Parece que estava o avô, a avó, os tios, sabe? Os netos, era uma mesa linda. Devia ter mais de 20 pessoas. Ninguém se falava. Todo mundo assim. Olhando para a televisão. A minha vontade foi dar uma de doida, ir lá, entrar na... Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo? Oh, acorda! Um dia ele vai morrer, pode ser amanhã. Aí vocês vão chorar em cima do caixão do avô. Aproveita que ele está aqui, olha no olho dele, declara o amor hoje. A gente vai vivendo. Não, a gente vai passando pela vida. E aí a gente não declara o amor que a gente tem que declarar. A gente não perdoa quem a gente tem que perdoar. A gente não resolve as questões que a gente tem que resolver. E a mesa pode ser uma ótima oportunidade para isso. Então eu escolhi. Põe guardanapo de pano para a família. Por que você põe só de papel? Por que você põe só um copo de requeijão? Ah, Helena, pelo amor de Deus, descer as louças, lavar, guarda... Joga na máquina, querida. É até ecologicamente melhor. Economiza papel. Mas o raciocínio é, eu não quero ter trabalho. Só que, se você quer colher alguma coisa boa, você vai ter trabalho. Você tem que ter trabalho. Nenhuma família feliz brota. Somos felizes. Isso é mentira. Uma família feliz é construída, dia após dia, tijolinho a tijolinho, perdão a perdão, diálogo em diálogo, conversa em conversa. Uma situação difícil, todo mundo sofre, todo mundo chora junto, atravessa junto e sai do lado de lá fortalecido, todo mundo junto. Mas a gente tem que criar a oportunidade de estarmos juntos. Investe numa viagem a família toda. Não tem dinheiro para isso, tem dinheiro para um tanto de bobagem. Um tanto de coisa que não cabe dentro do seu caixão. Mas não tem dinheiro para financiar uma viagem para a família estar junta. Isso eles levam para a vida toda. Quando eu morrer, os meus filhos vão se lembrar das viagens de férias que nós fizemos juntos. E não precisa ser um lugar de luxo, um resort, a Disney. Não precisa. Precisa de estar junto, precisa de ser bom, precisa de ser divertido. Precisa de ter amor envolvido. Só isso. E gera memória, memória, memória. Eu pensava que eu não gerava memória na vida dos meus filhos, não. Aí um dia eu viajei, fiquei 15 dias fora. Fui ministrar e o João não pôde me acompanhar.
João é professor de matemática, ele estava dando aula ainda, ele não podia me acompanhar, e eu fui com uma intercessora. Fiquei 15 dias fora. E um dia o João chegou em casa, isso já deve ter uns 4 anos. O João chegou em casa, abriu a porta da sala e ele viu a mesa posta exatamente do jeito que eu ponho a mesa. Uma música ligada baixinho, flores na mesa, guardanapo de pano, taça. Aí os meninos olharam para o outro e falaram, mamãe chegou! E o João falou assim, eu sabia que você não tinha chegado, mas por um momento eu pensei, será que a Helena me fez uma surpresa, voltou antes da hora? E aí a Clarinha saiu da cozinha e falou assim, não, eu só quis fazer para a gente matar a saudade dela. E eu pensei, uau, bendito seja Deus. Eu estou gerando memória. E precisa de tão pouco. Gente, a gente não, na vida, a gente não lembra do dia que você ganhou aquela joia magnífica. Você se lembra das coisas mais simples. Quando você começou um namoro e seu namorado trouxe um bombom que você gostava. Uma rosa num dia em que não era seu aniversário. Gestos de amor que falam muito mais alto que o dinheiro. Coisas que o dinheiro não compra. É nisso que a gente tem que investir. Cuida da sua casa. Demonstre amor para os seus filhos. Mesmo que você pense que seja uma semente que não está tendo retorno. Eles chegavam da escola, entravam pela coisa, eu punha os guardanapos, a mesa, tudo bonitinho, a musiquinha. Eles, ei mãe, tudo bem mãe? Entrava, jogava as mochilas para lá, comia. Não falava nenhum obrigado, a não ser o Miguel sempre fala obrigado por tudo. Entra, obrigado, sai, obrigado. Miguel, obrigado de quê? Obrigado, mãe. Mas, e eu pensava, não. Hoje eu pensava, hoje eu não vou fazer, não. Hoje eu estou cansada. Vou fazer, não, pôr o toalhão mesmo. E tem dia que é assim, tá, gente? Não é todo dia que tem taça, não. Eu garanto que as toalhas estejam sempre em ordem, sempre limpinhas. A mesma louça que eu uso para as visitas, eu uso para os de casa. Não tem louça. Lá em casa não tem separado. Toalha para visita, toalha para família. Louça para visita, não tem isso lá em casa. Tudo que você chega lá em casa, você vai comer na louça que minha família come, vai beber na taça, no copo que a minha família usa. Mas tem dia que a gente está apressado. E a gente tem que se reorganizar, não, tem que dar tempo. Eu não posso deixar a peteca cair. E enquanto eu estou colocando ali, eu estou demonstrando meu amor. O amor é o que o amor faz. Não adianta falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E não ter atitude de amor. Não tratar o outro da maneira que você gostaria que te tratasse. Não adianta falar, eu te amo agora e falar assim, eu te odeio daqui 5 minutos. Eu não te aguento mais. Menos discurso e mais atitude. Atitude de amor. Às vezes você pensa que não está surtindo efeito, mas eu quero te encorajar, está assim, porque uma semente de amor nunca fica infrutífera. No tempo certo, Deus vai fazer germinar, florescer e frutificar. E isso gera o quê? Quando você trata os seus filhos com amor, quando você trata o seu marido com amor, e o amor é o que o amor faz, o amor é uma decisão, o amor não é só um sentimento, o respeito vem em resposta. Eles vão pensar 10 vezes antes de te ferir. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não vai ser uma coisa tão fácil, tão fluida. A palavra de Deus diz assim que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Não é assim? Quando o seu marido chega em casa cansado do trabalho, e você fala, vai me ajudar não? Eu também trabalhei, meu filho. Vai mexer com a janta ou senta, pensa que eu sou sua empregada? É uma lady, só que não. Agora, com o patrão
Dá-lhe trabalho, dá-lhe trabalho. Aqui você vai precisar de fazer hora extra, você vai precisar trabalhar no sábado. Claro, pode deixar. Eu me garanto. O melhor fica por de fora, por de dentro, o resto. Quando a mulher se posiciona com respeito e com amor, ela vai colher o que ela planta. A mulher é que ensina os filhos ações de respeito. Não grita com os mais velhos, respeita o seu pai. Quantas mulheres sabotam os próprios maridos diante dos filhos? Seu casamento deu errado, então você quer que ele seja um pai fracassado também. Você desconta a raiva do seu marido, tornando os filhos arma de manobra contra ele. Você joga os seus filhos contra o pai. Seu pai é um imprestável, seu pai é um vagabundo, seu pai é um drogado, seu pai é um bêbado. Eu conheço a história de uma senhora mexicana morando nos Estados Unidos, em que o marido trabalhava, e lá nos Estados Unidos você recebe semanalmente. Ele trabalhava, e no dia de pegar o pagamento, ele pegava o pagamento e ficava 3 dias sumido. Ele bebia todo o pagamento, toda semana. E ele chegava bêbado em casa e batia nas crianças, batia na mulher, ameaçava, era um terror. Mas essa mulher era uma mulher de Deus. Ela se reunia com os filhos para orar pelo pai. E os filhos falavam: pá, a gente tem medo do papai. O papai é mau. E ela dizia: não, o seu pai não é mau. O seu pai é um homem bom. O seu pai é um homem trabalhador. Mau é o álcool. Mau é a cachaça, ela que é má. Então nós vamos orar para Deus libertar o seu pai do que é mal, do álcool. Porque o seu pai é bom, o seu pai é amoroso, o seu pai é trabalhador. E ela elevava as qualidades daquele homem. E ela foi desenvolvendo estratégias para minimizar a ira dele quando ele chegava. Então ela entendia que ela não podia ter certos tipos de conversa para ele não ficar bravo. Ela tirava os meninos da reta, ela fazia os meninos se recolherem mais cedo quando ela sabia que ele ia chegar alcoolizado. E ela sempre orava por aquele homem com os filhos. Conclusão: todos os filhos, 6, todos eles hoje andam na presença do Senhor. O pai se converteu ao Senhor. E um daqueles filhos, daquelas 6 crianças, é genro da Dev Tyros hoje. Ela falou: eu acompanhei todo o martírio. Essa mulher não tinha dinheiro para nada, mas os meninos estavam todo domingo na igreja. Aquelas roupas simples, costuradas, mas sempre limpinhos, sempre bem cuidados. A roupa cuidadosamente costurada. Você via que era uma roupa puída, velha, mas a casa era impecável. Ela era uma mulher íntegra, honesta, mantinha tudo em ordem. E mesmo com uma vida quase que miserável, você não percebia a falta na casa dela. Era uma mulher criativa, que criava com as próprias mãos para conseguir o dinheiro. Os 6 estudaram, os 6 servem ao Senhor, os 6 se deram bem na vida, porque tiveram uma mulher que fez a diferença dentro de casa. Ela escolheu ser a guardiã da paz dentro de casa. Ela falou: não, o problema é o álcool, o problema não é o meu marido, e nós vamos orar. Ela protegeu a figura do pai. Ela continuou afirmando o marido diante dos filhos. E quantas vezes nós desfiguramos, descaracterizamos. Os homens hoje estão acomodados, apáticos, preguiçosos, porque a gente tomou a frente e nós viramos o homem da casa. Vai pagar? Não? Eu pago. Então agora aguenta as consequências, você virou o macho da casa. Encoraje esse homem, incentive esse homem, se posicione ao lado dele. Não, meu bem, você é inteligente, você é capaz. Vamos embora lá, vamos estudar para esse concurso. Vamos procurar um emprego melhor. Vamos lá. Eu recebi um testemunho, só para finalizar, um testemunho. Há pouco tempo, uma moça chegou perto de mim e entregou para mim uma caixinha com brigadeiros gourmet. E aí ela falou assim: sou eu que faço. Uma caixinha linda. Uma caixinha estilosa, bem trabalhada, sabe, bem, o acabamento, os brigadeiros maravilhosos e tal.
e com uma cartinha dentro. Eu falei, oh, querida, você que fez, é eu que faço. Muito obrigada e tal. Dei um beijo nela e a gente estava de saída. E aí eu fui ler a cartinha. Gente, eu chorei lendo a cartinha. E ali naquela cartinha ela me contava o seguinte, eu trabalhava fora, meu marido também, mas o meu ganho era maior do que o dele, e eu sempre tomei o lugar do homem dentro de casa. Ele sempre foi um bom marido, um bom pai, trabalhava também, mas assim, o que ele não resolvia, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu resolvo. E aí eu ouvi numa pregação sua, Deus falou comigo, volta para casa. Senhor, mas o que o meu marido ganha, não dá para a gente se sustentar. E o Senhor obedece, volta para casa. Volta para casa. Quando eu comecei a ler aquilo, meu coração já apertou. Eu falei, ai, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Essas mulheres falam pau, elas entendem pedra. Não estou falando que tem que voltar para casa. Estou falando só que tem que reorganizar as prioridades. Não pode dar o resto para a família e o melhor para o patrão. Tudo tem a sua hierarquia, sua ordem. E eu já comecei a ficar aflita com o testemunho. Falei, ai, meu Deus do céu. Aí ela começou. Aí eu saí do emprego. Ai, Jesus amado. Larguei o emprego. E aí o meu marido, o dinheiro dele não dava. E eu comecei a falar, Senhor, ok, eu obedeci. Eu estou em casa. E Helena, no princípio foi muito difícil, porque a gente é acostumado a fazer e acontecer. E a nossa sociedade estimula isso. E as amigas falam, o quê, querida, você vai ficar em casa? E aí eu comecei a ouvir e comecei a me aquietar aos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O que eu faço? E o Senhor falou assim, faz o que você sabe fazer. E eu comecei a fazer os brigadeiros para vender. Helena, os brigadeiros bombaram. Eu comecei a vender brigadeiro. Deus me prosperou de tal maneira que eu passei a ganhar mais do que eu ganhava quando eu trabalhava fora. E ali fazendo os brigadeiros, eu estou com os meus filhos, eu levo eles na escola, eu busco eles na escola, eu ensino para casa. Eu tenho um horário que eu me dedico aos brigadeiros quando eles estão para a escola. E eu faço o meu tempo para não faltar nada para eles. Conclusão, meu marido recebeu uma promoção. Foi para um outro emprego, ganha o dobro do que ele ganhava. Quando ele viu que eu saí do emprego, ele ficou incomodado. Ele falou assim, não, mas agora você vai sair? Como é que nós vamos sustentar a casa? Ela falou, não sei, Deus mandou eu sair. Ele se virou, fez um curso, ganhou uma promoção, passou a ganhar o dobro do que ele ganhava. E Deus prosperou. Ou seja, hoje nós temos uma renda 2 vezes maior do que a gente tinha. Porque nós escolhemos priorizar a nossa família. Obrigado pelo seu conselho. Aleluia. Bendito seja Deus, Senhor. Quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está vivendo o plano A, quando você está amando o seu marido, amando os seus filhos, cuidando da sua casa, honrando ao Senhor acima de todas as coisas, Ele vai te direcionar em como você deve agir, o que você deve fazer. Nem todas vão ter que sair do trabalho. Tem mulheres que hoje já estão com filhos maiores, é totalmente possível você administrar o tempo, você conciliar, você só tem que tomar mais cuidado. Criar memória, se preparar para estar junto. Não deixa os restos, às vezes a gente chega em casa tão cansado, que os filhos, a única memória que eles têm da mãe deles é aquela mulher chata, rixosa, o marido, coitado, dorme com um cubo de gelo do lado dele, né? Querida, vem cá dar uns beijinhos, que beijinho, meu filho. Que beijinho, meu filho. Sai para lá. E aí, quando a crise vem para o casamento, o que aconteceu? Eu estava trabalhando, estava sendo uma mulher honesta. Não, você estava tomando a vida no seu próprio controle. Vamos voltar para o plano A. Vamos priorizar o que é prioridade. Para o mercado de trabalho, gente, a gente se torna descartável. Para a família, não. Quando você falta dentro de casa, ninguém vai te substituir. A empregada vai continuar sendo empregada, ela não é mãe. Ela vai participar mais da sua vida, ela vai mandar mais na sua casa, mas ela não é mãe, ela não é esposa. Quando você deixa essa lacuna livre, ela fica livre. Ela não é preenchida. E os desdobramentos disso começam a acontecer. Numa geração que está buscando no crack
anestesiar o sentimento de abandono. Nós somos a sociedade com filhos órfãos de pais vivos. Nós estamos vivos, nós moramos dentro da mesma casa, mas nós não nos relacionamos. Não assumimos o nosso papel, a nossa responsabilidade. E a responsabilidade da mulher é ser cooperadora do marido no ganho. Cooperadora do marido no ganho. Mas gestora do lar. É a mulher que faz a gestão do lar. Ela é que controla. Ela é que sabe a roupa que está passada, a roupa que está para lavar. E a gente, parece uma coisa banal, mas não é. Quando você chega em casa, a sua casa está toda bagunçada, é o caos que está dentro, externado no que está fora. As gavetas são um caos, a roupa para passar acumulada. Eu tenho cá para mim, gente, que demônio gosta de bagunça. Eu tive uma experiência muito forte. Eu conto essa experiência, o povo fala, misericórdia, essa mulher é doida, essa mulher é louca. Foi a minha experiência, sinto muito. Eu era recém-casada, e quando eu era solteira, minha mãe era linha dura comigo. Leninha, arruma a cozinha. Leninha, lava sua roupa. Meus irmãos não lavavam a roupa deles, eu tinha que lavar a minha. Eu trabalhava fora e no sábado eu tinha que lavar minha roupa. Eu ficava indignada com isso. Mãe, por que os meninos também não lavam a roupa? E ela falava, porque eles são homens. Isso é machismo, mãe. Ela falou assim, não sei se é machismo ou não é, mas eu sei o seguinte, minha filha. A tarefa de cuidar da sua casa vai ser cobrada de você. E deles vai ser cobrado pôr o pão dentro de casa. Vai lavar a sua roupa. E eu lavava, e não tinha máquina, lavava na mão, ficava brava demais. Quando eu casei, eu falei, liberou geral, agora a casa é minha. Agora minha mãe não vai estar aqui pegando no meu pé. Vou arrumar a cozinha quando eu tiver afim, vou arrumar a cama se eu tiver afim, vou passar a roupa quando eu tiver afim. E o João não foi iludido, ele sabia disso. Coitado, santo homem de Deus. Aí, primeiro ano do casamento, vocês já imaginaram, né? Louça. Roupa. Aí o João, Helena, cadê aquela minha camisa? Está na roupa para passar. Aí ele ia lá, arrancava, você passa para mim? Passo. E era assim que a roupa era passada, a prestação. Aí um dia o João saiu para trabalhar e a roupa para passar ficava no meu armário do quarto. Enfiava tudo lá no armário, né? Aquela coisa assim. Era assim. Ia tirar uma camisa embaixo, a trouxa despencava. E aí a gente não dobrava a roupa, não. Bolava as roupas lá. Aí um dia o João saiu. Despediu de mim, me beijou, saiu. E eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, sabe aquela madorna? Né? Aquele estado intermediário, você está meio acordado, meio dormindo. Eu estava com a mão assim, de barriga para cima. E fui dormindo. Aí eu senti aquela presença maligna dentro do quarto. Aí eu comecei a querer gritar. Minha língua começou a enrolar. E eu comecei aquele sentimento de pânico. Eu estava com os meus olhos fechados, mas eu senti alguma coisa se erguendo da trouxa de roupa. Vindo na minha direção, passou na lateral da minha cama, sentou na minha cama. A cama baixou, gente. E eu, desesperado, só de lembrar, eu repito todo, foi uma experiência terrível, não desejo para ninguém. E eu desesperado, querendo gritar. E aí eu lembrei que um amigo meu tinha passado por uma experiência. E eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus. Na minha mente. Senhor, tem misericórdia de mim. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Lava o meu pecado. Senhor, tem misericórdia de mim. E eu comecei a clamar. A minha mão saiu de dentro da minha mão. Aí aquela coisa, que é demônio, se reclinou sobre mim. Eu senti uma pessoa, como se fosse um homem grande, se reclinando sobre mim e fazendo assim no meu rosto. Gente, foi uma experiência que o Senhor me livre de ter outra experiência daquela. E quando a coisa estava aqui em cima de mim, como se estivesse baforando em cima de mim, a minha mão saiu de dentro da minha mão, e foi no peito daquela coisa, empurrou aquela coisa, e aí a minha voz saiu. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim! E aí aquela presença se dissipou, eu sentei na cama, desesperada. Falei, meu Deus, o que é isso? Peguei minhas coisas, troquei minha roupa e
pá pra casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, eu já sou branca. Quando minha mãe abriu a porta, o que foi? Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Mãe, tinha um demônio lá em casa, mãe. Ela falou, Leninha, calma, o que foi? Senta aí. Trouxe uma água para mim, conversou comigo. Leninha, o que foi? Mãe, aí contei isso tudo que eu contei para vocês, eu contei para ela. Ela olhou, ouviu. E eu assim, ó, de medo. Nunca mais eu volto naquela casa, mãe. Eu tinha 22 anos. Minha mãe virou para mim e falou assim, de onde que você falou que o bicho saiu? Tá rindo porque não foi com você, né? Aí eu falei, da trouxa. A trouxa tá grande, Leninha, toda bagunçada. Tá, mãe, uma bagunça. Meu armário tá um caos, tudo uma bagunça, mãe. Leninha, você já ouviu na palavra de Deus falando que quando uma pessoa é liberta, que é como se Deus entrasse, varresse, arrumasse, adornasse a casa, e depois, se a pessoa não enche essa casa com a presença de Deus, o demônio vem e traz mais 7, e a desordem será ainda maior? Lembro, mãe, pois é. Desordem no material tem conexão com o espiritual. Vai lá passar aquela trouxa de roupa. Mãe, eu tenho medo. Leninha, vai lá passar essa trouxa de roupa. Você tem que acabar com a última peça de roupa. Põe a sua casa em ordem. Põe esse demônio para correr. Maior é a autoridade de Jesus. Ele está lá porque você deu brecha. Fecha a brecha e manda ele embora. E eu fui, né? Pus a música da Cassiane, né? Gente, eu passei 2 peças de roupa. Parecia uma batalha espiritual. Eu só não queria passar mais. Vi um cansaço. Não, vou passar até o fim. Não quero demônio aqui dentro. E isso é fato. Depois daquilo, nunca mais aconteceu. Eu comprei uma caixa de plástico grande, onde eu dobro a roupa, e ela é depositada ali dentro da caixa, até aguardar a hora de passar, porque a gente passa uma vez só por semana, por questão de economia de energia. Passa tudo de uma vez. Mas enquanto ela está esperando para ser passada, ela não está o caos, não está a bagunça, não acumula de uma semana para outra. Ela está em ordem. A gaveta está em ordem. As bijuterias estão em ordem. O quarto da bagunça não é quarto da bagunça, é quarto da unção. A gente põe a vida em ordem. Esses dias eu fiz um ato profético lá em casa. Saí arrumando o armário de uns filhos. Que o armário está dentro do armário, como está a alma do menino. Aí você vai, arabaxeira, começa a falar em língua, começa a orar. Unge negócio, desculpa que você não crê nisso, mas eu creio, tá, gente? E eu oro e começo, Senhor, a ordem que eu quero ver na vida do fulano é a ordem que eu estou colocando nesse armário, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça lá dentro da alma dele o que eu estou fazendo nesse armário, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu estou reivindicando, Deus, o meu filho para o Senhor. Que cesse toda bagunça, que cesse toda a opressão demoníaca, que cesse toda a influência do diabo sobre a vida dele. Deus, tira da reta dele as más companhias, aqueles que o diabo traz, Senhor, para somar com a dor da alma deles. Pai, em nome de Jesus, levanta os teus guerreiros, levanta homens e mulheres para cercar os meus filhos. E ali você vai orando, você vai falando, Satanás, eu estou viva, meu filho. Aqui dentro de casa quem manda sou eu. Você é da porta para fora. Ponha ordem na sua casa. Se levante como uma defensora da paz no lar. Crie a atmosfera da paz no lar. Isso é pela mulher que entra, gente. As questões da sensibilidade, as questões da ordem, as questões do ensino entram pela mulher. O homem também tem o papel dele. Ele também afirma a mulher. Ele também tem que ter autoridade. Se você acha que o seu marido está falando nisso, você sempre vai aconselhá-lo longe dos filhos. Você nunca repreende o seu marido na frente dos filhos. Nunca tira a autoridade dele na frente dos filhos. Mesmo que ele esteja dando uma ordem errada, você vai levar ele para um canto, vai apresentar um ponto de vista diferente, vai orar por ele. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é você. Mas nunca desautorize o seu marido na frente dos seus filhos. Amém, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ninguém? Vocês são tão bem comportadas. Se eu tivesse aberto uma sessão de pergunta escrita, você faria? Não faria? Então faça.
Aproveita que está só nós aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Espera aí, fala. Quando o marido não é convertido ainda, então, você tem dupla responsabilidade. Personalidade, não. Dupla responsabilidade. Por quê? Porque o seu marido ainda não tem o esclarecimento que você tem. A mesma visão que você recebeu. Se você já é cristã, crê no Senhor e serve o Senhor, isso não te torna superior. É a primeira coisa que você tem que entender. Termos a Jesus não nos torna superiores. Não nos tornam melhor do que ninguém. E algumas mulheres colocam tanto foco na questão dos maridos não serem cristãos, mas no fundo, muitas delas não estão preocupadas com a espiritualidade do marido. Elas estão preocupadas com o que vão falar dela, porque o marido dela não é crente. Elas estão mais preocupadas com a reputação do que com o fato propriamente do marido não ser crente. Porque, gente, existem maridos que não são crentes, que cá entre nós são melhor do que muito marido crente. Tem homens que são honestos, são íntegros, vivem para a família, são pais dedicados, maridos amorosos. Então, valoriza isso. Se o seu marido não é cristão, mas ele tem muitas qualidades, exalta isso. Coloca o seu foco, a sua lente de aumento aí, no que ele tem de bom, e não naquilo que ainda está faltando. Amém? Segunda coisa, apresente o evangelho para ele com a sua vida, não com a sua palavra. Entendeu? Você não convida marido que não é crente para orar. Você não impõe a sua fé goela abaixo. Você pede a Deus oportunidade. E a oportunidade que Deus dá, Ele mesmo vai colocar na boca do seu marido. Você acredita nisso? O que você pensa sobre isso? O que essa religião diz sobre isso? E aí Deus vai te dar a oportunidade. Então você esteja sempre em oração. Senhor, me dá uma oportunidade. E quando a oportunidade aparecer, me dá a palavra de sabedoria. Mas, sobretudo, como ontem nós lemos esse texto, nós temos que ganhar os nossos maridos sem palavras, mas com o nosso santo procedimento. Que você seja uma esposa amorosa, dedicada, presente, que você valorize ele. Gente, homens também gostam de elogios, tá? Não é só a gente, não. E, gente, eles parecem crianças. Você pensa assim naquele homão fortão, não sei o quê. Nesse dia que aconteceu o episódio, que eu queria jogar o menino pela janela, e o João chegou, enfiou a chave, virou e entrou em casa. Eu olhei para ele e falei assim, meu bem, bendito seja Deus pela sua vida. Quando você entra pela porta, meu bem, a autoridade entra, porta adentro. O que seria de mim se não fosse a sua autoridade? João, eu me sinto protegida quando você está. Gente, ele estava assim. Eles são assim. Quando você começa a falar, olha, você é forte, você é ousado, você é inteligente. Aí eu me sinto tão bem do seu lado. Gente, ele fica, sabe? Principalmente quando exalta a masculinidade, a virilidade, a força, sabe como? Como é que fala? A desenvoltura, né, nas coisas. Não, você chega e resolve a parada, né, meu bem? Você é o cara, meu bem. Gente, a cara dele muda. Às vezes está desanimadinho, você fala assim, nossa, você é demais. Ele fica assim. A gente pensa que é só a gente que precisa de combustível. Não, eles também precisam. Eles também precisam ser afirmados. E a maioria deles é por essa palavra que exalta o papel deles como pai. Meu bem, obrigado porque você sabe, você dá segurança para a nossa casa, segurança para mim, para os nossos filhos. Então, se você não tem um marido cristão, você que tem um marido cristão deve fazê-lo, sim. E se você não tem, fazê-lo mais ainda. Você me abençoa, você é um presente de Deus para mim. Você me protege, você me cuida. Eu sou tão agradecida a Deus pela sua vida. Gente, vocês não têm noção do que as sementes de palavras de encorajamento, a colheita que vem. A palavra branda desvia o furor. Pensa, a maior arma da mulher é a docilidade. Quanto mais brava você é, menos você consegue. Quanto mais topetuda, mais conflito dentro de casa. Quanto mais briga pelo poder, mais problemas e problemas na identidade dos filhos.
Assuma o seu lugar, saiba do seu valor. Não seja manipuladora, seja sábia. Você não vai babar ovo no seu marido para você conseguir dele alguma coisa. Oi, querido, você é tão lindo, forte, poderoso, gostoso, lindo. Estou querendo cartão de crédito. Não faça isso. Isso é coisa de Jezabel. Mas encoraje ele mesmo. Afirma ele naquela área que você sabe. Não minta. Não minta. Não fale que o seu marido tem qualidades que ele não tem. Mas descobre as qualidades do bichinho, gente. E põe uma lente de aumento nisso. Põe uma lente de aumento. E fala para ele. Afirma ele. Porque eles viram outros. Eles também precisam. Amém? Mais alguma pergunta? Sim. A questão que ela está colocando é, se acaso o marido perde o emprego e a mulher tem que assumir o papel da liderança financeira, né? Eu acredito que não apenas nesses casos de perder o emprego, mas às vezes, por exemplo, o marido quer se dedicar a um projeto, ele quer fazer uma pós-graduação para melhorar o salário lá na frente, ou aposentar melhor. Ele quer, por exemplo, fazer um concurso, então ele tem que parar tudo que está fazendo para estudar mais. Eu acredito nesses projetos temporários. É uma coisa por um tempo, é uma fatalidade, perder o emprego, ou é um projeto para o crescimento futuro. Então, nesse momento, não tem problema nenhum, a mulher assume ali os papéis e tal, mas sempre encorajando ele, sempre ajudando e sempre valorizando. Né? Meu bem, está aqui o salário. Mas é seu salário. Não, meu bem, não tem isso de meu, é nosso. Você está assim só provisoriamente. Mas você continua sendo o chefe dessa casa. Como é que nós vamos gerir isso aqui? Como é que nós vamos... Onde que é o mais urgente? Que você não exclui ele. Entendeu? Porque o problema da mulher é o seguinte, o cara está passando uma crise, não pode deixar que eu resolva. E a gente vai tomando a liderança de tudo, e ele vai se sentindo um estorvo. Ele não se reergue. Entendeu? Se reerguer, ele vai embora de casa. Ele começa a se sentir humilhado, começa a se sentir um estorvo, começa a se sentir carta fora do baralho. Então, nós precisamos afirmar o nosso marido, entender, fazendo ele entender que o fato dele estar temporariamente sem trabalho, ou se ele está se dedicando a um projeto, que ele não deixou de ser o chefe da família por causa disso. Entendeu? Então, eu conheço um casal que ele sempre ganhou muito menos do que ela. Ele ganha metade do que ela ganha. Um cara muito trabalhador, esforçado, mas a área que ele escolheu dá menos grana mesmo do que ela. E o que ela faz? Todo mês, ela põe o dinheiro na mão dele. Ela fala assim, e aí, como é que nós vamos fazer? Você manda. Ai, que absurdo, Helena. Absurdo? Eles são uma família muito feliz. Absurdo é a gente se tornar infeliz por causa de ninharia, por causa de dinheiro. Entendeu? Isso é ninharia. Dinheiro não vai no caixão com a gente. Os nossos bens, as nossas posses não vão no caixão com a gente. Mas o legado que a gente deixa para os nossos filhos, fica aí. Meu pai e minha mãe se amavam, eram parceiros, eram amigos, cooperadores um do outro. Ok? Então, e sempre afirmando, meu bem, isso é uma coisa temporária, você é inteligente, você é capaz, vamos pensar juntos, vamos orar juntos sobre isso. Sempre orando juntos, Senhor, abre uma porta. O que o Senhor quer de nós? O Senhor está permitindo essa situação com um propósito. Né? E sempre pedindo ao Senhor para abrir uma outra porta, para que ele também não permaneça nessa situação por muito tempo, porque ele vai ficando desanimado, desencorajado. Né? Fala, André. Você já querendo me dar o perdido, né? Pastorcinho já falou, acaba com isso aí, acaba com essa bagaça. Gente, vocês foram abençoados pela vida de Helena, testemunho delas. Vamos dar uma salva de palmas, né? Quem honra, honra. Bora lá.